Bom dia, Odacir, tudo bem? Bom dia, Otavinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você vai falar de arroz hoje e a gente separou essa reportagem anterior aí, falando da história do arroz híbrido, que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz híbrido, e você vai falar dos benefícios ambientais resultantes da plantação de arroz. Agora, eu começo com um lado um pouco mais humanitário e sentimental, né? Por conta dessa Covid-19 aí, a China tem tomado pancada do mundo inteiro, de tudo quanto é lado, né? E a gente se esquece, às vezes, de algumas histórias bonitas e de cientistas brilhantes que a China tem também, como foi o caso desse Yuan Longping, um homem que desenvolveu uma técnica de produção do arroz, o arroz híbrido, e que saciou a fome de muita gente, porque a fome é um negócio cruel e sufocante, né? E muita gente ainda passa fome no mundo, né, Odacir? Exatamente. Eu fui à China pela primeira vez numa missão parlamentar em 1980. E o que eu vi chinês comendo arroz não era brincadeira. A China era, à época, uma grande distribuição de pobreza. Os chineses estavam num processo de abertura, querendo abrir comercialmente para o mundo, e naquele momento faziam questão de mostrar isto. Então convidaram essa delegação parlamentar, nós fomos num recesso parlamentar e vimos a China naquele momento. Eu lembro de alguns episódios e vou relatar rapidamente para não tomar o tempo do assunto que eu havia me proposto a falar hoje. A China, à época, preocupada com o aumento populacional, determinava que cada casal poderia ter um filho. Eu, inclusive, numa reunião, perguntei o que ocorreria se a mulher, componente do casal, engravidasse pela segunda vez. Eles disseram que o casal seria chamado pela célula do partido e haveria uma discussão mostrando que havia necessidade de que evitasse o nascimento daquela criança. Depois a China aumentou para 2 e agora se tem a notícia de que a China está admitindo até 3 filhos por casal. Isso significa que houve uma mudança, mas mesmo àquela época, com aquela grande distribuição de pobreza e objetivo de alimentação da população, se via muito chinês sentado com uma cumbuquinha na mão e comendo arroz. O que houve nesse processo de avanço tecnológico, esse processo da ciência, e foi demonstrado agora nessa reportagem com o chamado pai do arroz híbrido, é uma demonstração do que ocorreu com o avanço tecnológico, não só na China, mas no mundo. O mundo é demandante por alimentos e é necessário que se produza com produtividade e sustentabilidade. E é exatamente dentro deste propósito que a Federa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, aproveitou a Semana do Meio Ambiente, do dia 5 ao dia 9, do dia 5 até hoje, para uma demonstração que me pareceu muito inteligente. Ela postou nas redes sociais, nos meios de comunicação, alguns cards demonstrando exatamente o que o arroz promove, além de alimentar a população, de benefícios ambientais. Porque nós, com esses processos científicos todos avançando, tivemos diminuição de área de plantio, rotação de cultura e aumento de produção, exatamente pelo aumento de produtividade em função destes avanços. Com isso tudo houve diminuição do uso de insumos, diminuição do uso, inclusive, de combustíveis e diminuição da necessidade de água. Este processo científico foi fundamental e me pareceu muito oportuno mencionar esta situação nesse momento em que há
tanta desinformação, eu tenho falado seguidamente sobre isso nos comentários aqui no Terra Viva, tanta desinformação sobre a importância na produção de alimentos. Produzir alimento é necessário. Arroz é um alimento no mundo. Produzir com sustentabilidade é fundamental. E exemplos como esse trazido agora do pai do arroz híbrido é uma demonstração de que com ciência se avança. A direção da Federarroz, o presidente Alexandre Velho, o consultor jurídico, o Dr. Anderson Belloli, fazem questão de que se registre que eles fazem esta campanha com uma grande interação com o IRGA, organismo do Estado, que promove a pesquisa, e com a Embrapa, que também vem prestando uma grande contribuição nesse sentido. Então, essa matéria apresentada um pouquinho antes do meu comentário é uma demonstração evidente. Nós precisamos de alimento, precisamos desses avanços científicos para produzirmos com produtividade e sustentabilidade. Muito bem, Odacir. Recado dado. E eu acho que, se não me falha a memória, ou esteja muito errado, o arroz é um alimento consumido por todos os povos do mundo, né? Todas as nações. Eu não conheço nação que não consuma. Nós temos exemplos aqui no sul da América do Sul de alguns países que até produzem arroz e não tem todo o consumo do produto porque comem muita batata ou outros produtos, é o caso do Uruguai e Argentina em termos, mas o arroz tem consumo mundial. Na Europa também os espanhóis têm o hábito de comer pouco arroz, porque acabam substituindo pela batata. Aliás, você deve comer ou um ou o outro, não é necessário comer os dois, é o que dizem aí os nutricionistas. Né, Odacir? Exatamente. Bom, Odacir, 11h56, daqui a 4 minutos o sino vai tocar aí, em Porto Alegre, na igreja ao lado da sua casa, vai nos abençoar a todos, e eu vou sair um pouquinho antes do sino, tá? Você envia as bênçãos do sino para mim por mentalização, tá bom? Exatamente. E pensando que Deus os acompanhe. Sempre, sempre. Obrigado, Odacir, e até Obrigado. quarta da semana que vem. Até mais. Um abraço.